Bom dia! Saúde a todos os nossos ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom é render graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele nos concedeu mais um dia e pelas suas misericórdias que não têm fim, que já foram renovadas nessa manhã na vida de cada um. E agradecer também a Ele por um privilégio de mais uma manhã com Deus, onde nós podemos cultuar, oferecer a Ele esses momentos de louvor e adoração, também aprender mais e mais sobre o seu amor, sobre a sua palavra. Vamos orar agradecendo a Ele por todas as bênçãos concedidas a nós e todos os livramentos que Ele nos dá diariamente. Nosso Deus, nosso Pai, com os nossos corações cheios de gratidão, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tu representa nas nossas vidas. Agradecemos também, Senhor, por cada dia de vida. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelos momentos de alegria e também pelos desafios que nós enfrentamos diariamente, que Ele nos fortalece e nos leva mais perto de Ti. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas e em Ti encontramos forças e esperança. Que esses momentos de louvor e agradecimento sejam aceitos por Ti. Agradecemos pela Tua bondade e fidelidade que nos cerca dia após dia. E se Tu olhares para dentro de nós, ó Pai, nada encontrará de bom, pois tudo que temos e fazemos de bom vem de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossos exageros, muitas vezes nossa negligência e até mesmo a nossa ingratidão. Pai, tem misericórdia de nós, pois sem Ti nada somos. Abençoa, ó Deus, os nossos amados ouvintes. Derrama a Tua graça, a Tua paz e que Teu grande amor possa preencher os seus corações. Esteja também, Senhor, os livrando de todo o mal no decorrer desse dia. Obrigada pela oportunidade de ouvir e aprender mais de Ti, do Teu amor e da Tua vontade. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Bom dia a todos, graça e paz. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, que diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Obrigado, Senhor, por esse texto da Tua Palavra que acabamos de ler e ouvir. Queremos entender, Pai, a Tua Palavra. Fale conosco, aclara as nossas mentes, interioriza a mensagem da Tua Palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com todos os ouvintes, à luz desse texto, sobre o tema A missão do Espírito Santo na Igreja do Senhor. No capítulo 14, verso 16, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E nos versos 17, ele diz que ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E diz por quê? Porque não o vê nem o conhece. E acrescenta: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus fez a promessa de enviar outro Consolador no capítulo 14, verso 16. Ele fez uma promessa. E eu quero pensar com vocês aqui sobre dois pontos importantes. Primeiro ponto: a promessa de Jesus foi cumprida. Essa promessa foi cumprida e Lucas registrou em Atos capítulo 2, dos versos 1 a 4. 50 dias após a Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou, e quando o Espírito Santo veio com poder sobre os crentes no Pentecostes, conforme escreveu Lucas em Atos 2, então o Espírito Santo veio para habitar nos crentes. A habitação do Espírito Santo é a ação pela qual Deus passa a habitar permanentemente nos crentes em Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele tem muitas funções. Ele não apenas distribui dons espirituais de acordo com sua vontade, conforme escreveu Paulo em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Ele também nos ajuda, conforme João escreveu no capítulo 14, verso 16. Nos ensina, João 14, 26. E permanece em nós como um selo de promessa em nossos corações, até o dia da redenção daqueles que pertencem a Deus, que é a volta de Cristo. É o dia da volta de Cristo. E Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 o seguinte: Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Paulo afirma aqui que nós, todos aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo crido nele, nós somos salvos pela graça e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é um selo de Deus que garante que estamos em Cristo Jesus e que somos salvos, selados para o dia da redenção, o qual é o penhor da nossa esperança. Que esperança? Do resgate da propriedade de Cristo em louvor da sua glória, que é a ressurreição do nosso corpo em um corpo celestial, com o qual iremos passar a eternidade com Cristo na presença de Deus e na sua glória. Portanto, é o resgate da sua propriedade
em louvor da sua glória, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E em segundo lugar, o segundo ponto é o Espírito Santo em ação. Jesus disse que enviaria o Espírito àqueles que colocaram sua confiança nele, para que ele fosse nosso ajudador, consolador e guia. O Espírito fala aos nossos corações e nos conduz na direção certa quando aprendemos a ouvir. Ele age com uma voz mansa e delicada, que é ouvida em nosso espírito, ao invés de forma audível. Antes de Jesus ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que enviaria outro Consolador que ensinaria e guiaria todos os que crescem nele. Em Atos capítulo 1, verso 5, João 14, 26 e João 16, 7 vai falar sobre isso. O Espírito Santo também assume o papel de guia e conselheiro, guardando-nos no caminho que devemos seguir e revelando a vontade de Deus no que devemos dizer. E Lucas registrou isso no capítulo 12, verso 12 do seu Evangelho, e Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, dos versos 6 a 10. Como podemos discernir entre nossos próprios pensamentos e a liderança do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não fala com palavras em voz audível, como muitos ensinam, que dizem que ouve a voz do Espírito Santo falando ao seu ouvido, revelando ao seu ouvido. O Espírito Santo não fala assim. Em vez disso, ele nos guia por meio das nossas próprias consciências, conforme escreveu Paulo em Romanos 9:1. E uma das maneiras mais importantes de reconhecermos a orientação do Espírito Santo é familiarizar-se com a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte suprema de sabedoria sobre como devemos viver. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16 sobre isso. E os crentes devem pesquisar, examinar as Escrituras Sagradas, meditar nelas e guardá-las na memória. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, verso 17, que a palavra é a espada do Espírito, e o Espírito a usará para falar conosco. João 16, de 12 a 14. E para revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, é de vital importância estarmos familiarizados com a palavra de Deus, porque é por meio da palavra que o Espírito Santo fala conosco. Nós não ouvimos mais falar de maneira audível pelo Espírito Santo. Ele nos fala por meio da palavra. Quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra com sinceridade, com devoção, com reverência, com o propósito de aprender dela, pedindo a orientação do Espírito Santo, ele vai, à medida que nós vamos estudando, ele vai aclarando as nossas mentes, vai abrindo a nossa mente para que possamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos fala por meio da palavra. Ele não fala ao nosso ouvido, ele fala ao nosso coração e à nossa mente no homem interior. Ele não fala mais por meio de visões e revelações. Não, ele fala pela palavra que já está escrita. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e é por meio do que foi escrito, a revelação especial de Deus. É por meio dessa revelação especial de Deus que o Espírito Santo fala conosco, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito, fala no nosso ser interior. Então, como é que podemos distinguir as orientações do Espírito Santo? Por meio da leitura da palavra de Deus. Porque quando Jesus Cristo diz que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade, ele está falando que a verdade é a palavra de Deus. Em João capítulo 17, quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é na verdade, é na palavra que o Espírito Santo fala conosco. É por meio da palavra que ele nos guia, que ele nos consola, que ele nos adverte, que ele nos corrige, mas que também nos ensina. É por meio da palavra.
Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Deus e Pai meu, para
Deus, nosso Pai Celestial, chegamos ao fim de mais uma manhã com Deus. E ao encerrarmos este momento de comunhão, nós queremos agradecer pela Tua Palavra, que foi direcionada aos nossos corações. E também pela oportunidade de Te adorar. Te pedimos, ó Pai, a Tua direção para os nossos passos no decorrer desse dia. E que os Teus ensinamentos e a Tua sabedoria nos guiem em cada decisão e em cada circunstância. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.